Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Estamos nesse dia trazendo a nossa reflexão, trazendo aqueles pontos que foram tão importantes na live de ontem, tudo aquilo que a gente ouviu, para que a gente não perca a oportunidade de meditar em tudo aquilo que Deus tem nos falado, né? A palavra que tem sido compartilhado conosco em cima do Evangelho de Lucas na verdade, um contraponto daquilo que aconteceu com a nação de Israel no deserto. O povo passou por um período de quarentena, o povo passou por um período onde eles deveriam ser aperfeiçoados, amadurecidos, meditado nos desígnios de Deus, se voltado para aquilo que era eterno, se voltado para aquilo que era daquilo que transcendia a sua esfera circunstancial, para aquilo que regia o visível. Há um espírito, há um invisível, melhor dizendo, que rege aquilo que é visível. E uma das coisas que Deus tem acentuado tanto nesse tempo em nosso coração, uma das coisas que Deus tem martelado tanto, é como é que vamos sair desse período todo. Algumas pessoas dizem assim, a humanidade nunca será a mesma. Será? Será que a humanidade não está louca para sair dessa condição e voltar a ser com a sua mente escrava? Isso tem batido muito. Por quê? Porque a gente vê essa discussão toda na internet, se fica ou se não fica, e uma das coisas que Deus tem ministrado no nosso coração é com qual espírito nós queremos ficar em casa e com qual espírito nós queremos voltar para a nossa atividade, para os nossos empregos. É o espírito do Cristo que está regendo tudo isso ou é o espírito do medo? Porque o espírito do medo nos coloca numa condição animal, como diz aqui em Números, quando o fogo da ira do Senhor se acendeu contra Israel. Lá em Números 11 vai dizer que aconteceu que o povo começou a queixar-se de suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este chorou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Amados, a vida regida pelo medo é uma vida animal. Às vezes eu fico perplexo, não desanimado, não jamais surpreendido, mas perplexo, diante de tantos irmãos que colocam tanto as suas esperanças em ideologias. As pessoas se agarram a uma ideologia de direita, de esquerda, as pessoas se agarram tanto às propagandas. Quem é mais amigo íntimo meu, quem eu pude conversar, eu já vinha alertando, olha, isso vai acontecer isso, vai acontecer essas questões, porque o ser humano ele é muito previsível no seu estado caído, no seu estado de queda. Eu sabia que a uma hora as mesmas ideologias que causaram todo esse pânico, e não estou dizendo que não era para a gente estar em casa, deixar de estar em casa, mas as outras ideologias também iriam causar um outro tipo de pânico. Olha, vocês vão perder o seu emprego. E isso que tem sido tanto discutido, isso que tem sido tanto batido. Mas nós, irmãos, e essa é a minha conversa com você hoje, nós, meu irmão, o que tem regido o seu coração? São as informações que a gente tem visto, que a gente tem recebido, ou é o espírito com que você tem buscado discernir e ler todas essas coisas? Como o Paulo mesmo disse, Deus nos fala sempre através da história. Deus é um grande contador da história, contador de história. E a gente vai passar por tudo isso de novo, sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir, sem prestar atenção naquilo que Deus tem falado com a gente, meu amado irmão. A mente humana, dominada pelo medo, ela sempre pensará como um animal. A mente humana, dominada por esse medo que assola, pelo pânico, ela sempre pensará como
como um ser que é pior do que animal. Por exemplo, muitas vezes essas pessoas dizem assim: pastor, eu faço isso porque eu sou humano. E aquilo que elas estão dizendo a respeito do humano é para justificar o seu pior, para explicar o seu pior. E na verdade, quando Jesus vem e diz para nós: olha, vocês são humanos, vocês são divinamente humanos, vocês foram criados por mim, foram criados em mim, para serem divinamente humanos. E quando Deus vem e revela isso para nós, Ele vai mostrar para nós que o absoluto do ser humano não se aproxima do animal. O absoluto do ser humano é, na verdade, uma proximidade do divino, daquilo que é divino. Portanto, meu querido irmão, meu amigo, meu companheiro de jornada, você que caminha com a gente enquanto igreja em Cristo Jesus, a grande pergunta que fica para nós: que ser humano você vai ser? Qual é a mentalidade? Você não está vendo como nós somos pequenos? Será que você não está enxergando como nós somos frágeis? Será que você não está enxergando como nós somos dependentes de Deus, não de ideologia A, ideologia B? Não estou dizendo com isso que você não possa se filiar a um partido, que você não possa ter as suas ideias, mas todas essas ideias precisam ser subjugadas ao Cristo. Todas essas ideias precisam ser subjugadas à luz do Evangelho. Você é um filho de Deus, você não é um partidário, você não é alguém que está aqui na vida completamente alienado, jogado à sua própria sorte, contando apenas com os seus recursos, com as suas habilidades. Não, você não é um bicho. E é interessante, irmãos, que quando a gente se afasta do princípio bíblico, quando a gente se afasta do espírito do Evangelho, a gente se torna pior do que bicho, porque bicho não acumula, bicho não procura viver tentando garantir a sua vida no acúmulo dos seus bens e das suas posses. Irmãos, para você ter uma ideia, há estudos que dizem que as pessoas mais ricas no mundo, se elas fossem gastar o que a sua fortuna, demoraria mais ou menos 10 mil anos. As pessoas mais ricas, se elas quisessem gastar a sua fortuna, demoraria em média 10 mil anos. Meu amado, meu irmão, não use a prerrogativa de ser humano para justificar as suas bestialidades. Use a prerrogativa de ser humano para revelar o divino, porque foi para isso que nós fomos criados. Nós estamos encerrando, daqui a pouco vai passar esse período de quarentena, daqui a pouquinho nós vamos voltar, alguns já começaram até a voltar, mas como é que você vai sair disso, meu irmão? Aonde está a sua esperança? Você está se movendo a partir das notícias que vêm do mercado? Você está se movendo a partir das notícias que vêm de alguns órgãos que às vezes falam em nome da saúde e às vezes falam a partir do seu ponto de vista a respeito da saúde? Ou seja, os dois lados têm os seus argumentos certos, os dois lados têm as suas razões, mas qual é o espírito que está regendo você nesse tempo? Você é um filho de Deus, e porque você é um filho de Deus, você pode ter a garantia da vida eterna. Porque você é um filho de Deus, como o Paulo mesmo disse, a gente tem condição de rir do futuro, a gente tem condição do rir do amanhã, porque a nossa vida está segura num eterno presente. Somos brasileiros, meu irmão. Temos uma história, temos um propósito. Deus não nos colocou aqui por acaso, nossa nação não é do jeito que é, tão amorosa, tão calorosa, tão abrigadora como ela é à toa. Eu lembro do Trump,
Não estou falando isso criticando ideologias, mas estou falando isso só criticando a fala pela própria fala, a América para os americanos. Eu lembro que, se eu não me engano, foi o presidente da França. Não estou também apoiando a ideologia, mas só estou pegando a fala pela fala. A fala pela fala, o presidente da França disse o seguinte: olha, a América sempre foi, os americanos, os Estados Unidos sempre foi grande, não quando tentou proteger a si mesmo, mas quando lutou a favor das nações mais fracas, quando lutou a favor das nações menores. Meu querido, o nosso senso de autopreservação, que não é primitivo, não é, na verdade, não é animal, é terreno, é demoníaco. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Saia dessa casa. E quando eu estou falando da sua casa, eu não estou falando do seu ambiente geográfico, mas saia dessa casa em que você construiu, desse castelo que você construiu e se prendeu aí dentro. Deixa o Cristo, em nome de Jesus, te guiar pela beleza da vida, pela vereda da justiça, por amor ao nome dele. Em nome de Jesus, irmãos, que esse tempo a gente tenha aprendido, que esse tempo a gente tenha amadurecido, que esse tempo a gente tenha discernido e de uma forma muito especial. Não estou colocando na conta de que tudo isso aconteceu porque Deus quis, porque Deus determinou. Há situações que são aleatórias, que vão acontecer e vão nivelar todo mundo. De certa forma, o aleatório nivela todo mundo. Não quer saber se você é branco, se você é preto, se você é amarelo, se você, enfim, se você é pardo, não interessa. O aleatório nivela, o Covid-19 nivela todo mundo. Mas da mesma forma que o Covid-19 nivela todo mundo, meu querido irmão, a graça de Deus também envolve a todos nós. Por isso não precisamos ter medo do futuro. E o meu desafio, e esse desafio que Deus tem falado para nós, tem ministrado no nosso coração, é como é que vamos terminar esse processo. Se posicione, meu irmão. Se posicione não como quem abraçou uma ideologia. Não há salvação que venha do homem. Não existe homem de direita ou de esquerda que é capaz de revelar todo o amor, toda a bondade, toda a graça de Deus. Isso só é possível a partir da sua igreja. E a sua igreja que está aqui para manifestar o seu amor, a sua graça e a sua verdade. Não se agarrando a um lado, não se agarrando a uma ideologia, mas tendo uma voz crítica, uma voz que ilumina, uma voz que joga luz sobre todas as coisas, porque a nossa esperança não vem. Eu olho para o monte. Lembra disso, meu irmão? O salmista dizendo, eu olho para o monte. Por que o monte? Porque no monte estavam os ídolos dos homens. O monte era onde as pessoas iam construir os seus postes sagrados e de lá fazer os seus cultos e as suas preces para que a divindade pudesse atendê-los. O salmista vai dizer, eu olho para os montes e digo, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do monte? Lógico que não. Eu olho para o monte e não vejo esperança. Meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor. Meu querido, a medicina tem as mãos do Senhor por trás dela. A política também tem as mãos do Senhor por trás dela. Portanto, meu querido irmão, em nome do Cristo Jesus, descanse no Senhor. Mas, ao mesmo tempo, fique angustiado para que você não volte, quando passar esse período todo, não volte a ser um homem que você vinha sendo antes, um escravo. Seja um trabalhador, alguém
que não trabalha para sobreviver, mas alguém que trabalha para imprimir a sua origem, alguém que trabalha para tornar o lugar à sua volta muito melhor. Alguém que trabalha não porque está ali buscando um emprego, alguém que trabalha não porque tem uma obrigação ou porque é um assalariado, alguém que trabalha porque está ocupado de manifestar as virtudes de Deus e tal qual nós vimos Jesus de Nazaré fazer. Por isso, meu irmão, trabalhe para tornar o lugar à sua volta um lugar muito melhor. Um lugar onde as pessoas possam ver e dizer: esse verdadeiramente é um filho de Deus. Mesmo que as tuas mãos estejam amarradas, mesmo que você esteja preso como José ou como Paulo, mesmo que você esteja crucificado como Jesus de Nazaré, ainda assim podemos trabalhar e manifestarmos o amor de Deus de modo a levar as pessoas a serem indesculpáveis diante da graça, do amor e da bondade de Deus. Um grande abraço e, como a gente tem feito aqui, uma saudação carinhosa nesse tempo onde a gente não pode se abraçar. Fica com Deus, meu irmão.